Olá, hoje vamos dar início à primeira consultoria em 10 minutos ou menos pela CRLG. Bom, o tema a ser abordado é tubulações, acessórios e válvulas. E os integrantes da empresa que irão apresentar são Camilas Manioto, eu, Gabriel Taveira, Giovanna Caracelli, Lucas Volpe, Rafael Feliciano e Rafael Manzato. Bom, o que é uma tubulação? A definição mais simples para essa questão é conjuntos de tubos, encanamento ou tubagem. Já com apenas essas informações, podemos supor sua função dentro da indústria. É todo o encanamento que vemos nas fábricas. E como representar ou dimensionar essas tubagens? Abordando esse assunto, utilizamos as representações gráficas, na qual temos por convenção a mais usual a representação cartesiana, existindo também outras variações, como a cilíndrica e a esférica. A imagem representada nesse slide, podemos observar tubulações de formato cilíndrico. Os tipos de tubulações industriais são divididos em duas categorias, as internas e as tubulações externas, onde as internas são tubulações que ficam dentro, mais adentro de uma instalação industrial, que são tubulações de processo, de utilidades, de instrumentação, de transmissão hidráulica e de drenagem da parte mais interna de uma indústria. E as tubulações externas são aquelas que fazem parte do transporte de drenagem, de distribuição e coleta de uma indústria, ou seja, transporte de rejeitos e algumas outras utilidades mais específicas em uma indústria. E do que são feitos esses tubos, né? Existem tubos de plástico, que podem ser de PVC, polietileno, acrílico, epóxi e poliéster, porém, que esses tubos não são tão utilizados, porque eles não são tão duráveis e resistentes quanto os tubos metálicos. São tubos que são utilizados em algumas ocasiões específicas ou onde a produção é em um curto período de tempo. Os tubos de aço carbono, eles são mais comuns e representam cerca de 90% das tubulações industriais. Eles servem para transporte de água, óleos, gases, substâncias químicas e misturas com partículas de suspensão. Eles possuem uma maior facilidade de solda, uma aplicação mais diversificada, uma facilidade de conformidade e uma alta qualidade mecânica. Eles possuem dois tipos, né, sendo com costura, que tem um custo-benefício maior, que são feitos a partir de uma chapa de metal, e também os sem costura, que são cilindros que são aquecidos e ficam ocos para serem perfurados e favorece o transporte de cargas através da pressão por não passarem por qualquer tipo de soldagem. Então, a gente já entendeu os tipos de tubulações, os materiais que fazem parte. Então, como eu posso equacionar e estabelecer relações de uso para cada forma geométrica utilizada? No nosso cotidiano, a gente usa convenções matemáticas para adaptar e modelar cada equipamento, correto? Então, aqui no caso, a gente está exemplificando uma figura num plano cartesiano, que aqui seria um quadrado, né? O cilindro e uma esfera cortada à vista de frente. Então, para eu representar isso, eu tenho que analisar propriedades físicas e características do tipo que a minha tubulação vai conter, para assim eu pegar e analisar a minha perda de carga, sendo ela distribuída ou localizada. Dentro disso, a gente vai fazer a análise da viscosidade do fluido, energia disponível no sistema e as perdas de energia ao longo do sistema, tensões, especificidades de cada sistema coordenado adotado, como, por exemplo, um raio da tubulação, certo? Então, para isso, aí eu já entro em cada situação que eu vou se encontrar. Vamos ter a tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é quando a gente tem todos os dados disponíveis e a gente pode calcular diretamente a nossa perda de carga. Lembrando que a perda de carga é o fator de atrito de Darcy, a somatório da localizada com a distribuída, vezes a sua velocidade ao quadrado
sobre 2 vezes a gravidade. Então, com isso, eu já pego e aplico ela direto, tipo 1. Tipo 2, eu tenho o meu diâmetro e o comprimento do meu tubo. Com isso, eu deixo em função da vazão e acho a velocidade. E no tipo 3 é um processo interativo, lembrando que tanto a vazão quanto a perda de carga é tudo em função do diâmetro, e a partir disso eu tenho que chutar um diâmetro, e com isso, a tubulação em si, a gente vai descobrir qual é a mais adequada para o sistema. Bom, agora falando um pouco sobre os acessórios para a tubulação, existe uma grande variedade desses itens e cada um possui uma função característica. Eles podem ser usados para conectar tubos ou adaptar diferentes tamanhos e formas de tubulação, e eles também servem para regular fluxos. E aqui a gente trouxe um exemplo de vários tipos de acessórios. Agora falando um pouco sobre válvulas. Primeiro, o que são? São dispositivos utilizados para controlar o fluxo do que estiver passando dentro da tubulação, como líquidos, gases ou materiais em suspensão. Eles também podem ser chamados de reguladores, registros, entre outros. Eles são encontrados em qualquer tipo de instalação industrial, então, provavelmente, em 100% das indústrias, você vai ter válvulas no meio da planta. E existem vários tipos, e esses tipos variam de acordo com a função de cada válvula. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, alguns tipos de válvula. Primeiro, a válvula borboleta. Ela é utilizada para regular gases e líquidos, e são ideais para sistema de baixa pressão. Elas têm um custo acessível e elas também funcionam rapidamente. Depois, a válvula de bloqueio absoluto. O objetivo dela é dar segurança na hora de fazer um reparo ou uma manutenção. Então, elas servem para dar um bloqueio de segurança na hora de fazer algum reparo ou manutenção na planta. Bom, a gente tem aqui a válvula gaveta, que é o tipo mais utilizado no ambiente industrial, principalmente naqueles sistemas de bloqueio manual. E com a abertura dessa válvula, o fluido passa sem interrupção. Ela é ideal para aqueles sistemas que não são constantes, porque o manuseio ocorre de maneira lenta. A válvula globo, ela é ideal para o sistema que tem a abertura e o fechamento constante, sendo permitida o controle de vazão. Essa válvula, ela pode ser tanto de alta pressão quanto baixa pressão, porque o seu desgaste é mínimo. Válvula de retenção. Ela é uma válvula de bloqueio de fluxo, permitindo que o líquido não seja revertido. Ela é rápida e automática. A válvula agulha. Ela é um modelo feito com agulhas de metal, servindo para controlar o fluxo com precisão.